e vou falar sobre a saúde da nossa visão. Foi um tema que me veio essa semana, acho que eu estava com os olhos meio cansados, e aí lembrei desse momento que eu fiz essa aprendizagem muito especial com um terapeuta que eu conheci em 1992. Ele é russo, mas mora nos Estados Unidos atualmente, e ele viaja o mundo inteiro dando cursos e palestras sobre como ele resgatou, né, a saúde integral dele, que começou pela saúde dos olhos. Não sei se vocês já ouviram falar no Meir Schneider, mas o Meir foi uma criança que nasceu com um problema semelhante ao pai. Na época eles moravam na Rússia, e quem percebeu que ele estava com problema visual, ainda bebezinho, né, de dias, foi a avó. E assim que eles puderam, eles foram embora para Israel, eles são judeus, e aí começaram a cuidar com cirurgia para que a criança não perdesse a visão. Só que naquela época, irmão, 50 anos atrás, ele deve estar com 60 e pouco, as cirurgias não eram como hoje nós temos laser, né? Então elas deixaram muitas cicatrizes. Bom, a avó do Meir era uma mulher muito forte, muito determinada, tinha assim, um profundo amor pelo neto, né? E tinha condições de cuidar, né? De ajudá-lo, de estimulá-lo a buscar, né, a visão. E ele era uma criança extremamente determinada, uma pessoa cheia de energia, e ele não queria aprender braille, não. Ele queria realmente era voltar a enxergar. Então, na época, né, em Israel, eles conseguiram, tiveram acesso a uma bibliotecária que sabia exercícios para a visão, que era um médico americano que tinha descoberto, por acaso, um dia, no final do dia de trabalho dele, ele era uma pessoa muito dedicada, esse oftalmologista americano, e no final do dia de trabalho dele, ele estava muito cansado, exausto, e ele simplesmente, né, fechou os olhos, esfregou as mãos, apoiou os cotovelos na escrivaninha de trabalho dele e tapou os olhos com as mãos. E aí ficou um tempo ali, respirando, né? Olhando o escuro. E assim que ele tirou, né? Não sei quanto tempo que ele ficou, mas assim que ele tirou a mão dos olhos e abriu os olhos, ele percebeu que estava tudo muito mais claro e que ele estava enxergando tudo à volta dele de uma forma muito mais nítida, e que ele estava muito mais calmo, muito mais sereno e descansado. Aí, esse gesto, né, que foi para tampar os olhos, né, com as mãos, despertou nele um desejo muito grande de continuar fazendo isso e compreender o que realmente tinha, né, nesse gesto, né, de descansar os olhos dessa maneira. E aí, de fato, ele desenvolveu todo um trabalho, né, de yoga para os olhos, e foi um homem condenadíssimo dentro da sociedade médica nos Estados Unidos, porque ele, em vez de colocar óculos e colírio em todo mundo, como era o comum de ser feito, ele promovia esse cuidado preventivo, né? E realmente acreditava que era possível, mesmo em casos difíceis, melhorar muito a visão se a gente começasse a fazer exercícios para a visão, um relaxamento visual. Nossos olhos são a janela do nosso corpo, né? Da nossa alma. Tudo entra pelos nossos olhos.
né, o mundo externo, né, ele é, em primeiro lugar, né, recebido pelos nossos olhos. E, através disso, a gente vê muita beleza, mas a gente também vê muita dor, né? Se a gente pensar, por exemplo, hoje, a gente vendo essa quantidade de notícias na TV, as notícias entram pelos ouvidos, mas as imagens, né, que toda hora estão disponíveis, né, elas nos impressionam muito. E isso vai provocando, né, um estresse que é visual e mental. Então, grande parte, né, do estresse que nós vivemos no nosso dia a dia entra através dos nossos olhos, né, das imagens, né, que nós recebemos cotidianamente e que são muitas, porque hoje nós temos meios de comunicação que não são mais auditivos como era antes só o rádio, né? Então, antes a gente tinha o rádio, e daí a gente imaginava alguma cena, né? Agora não. Nós temos a cena acontecendo, né, ao vivo ali, né? Ela está acontecendo e a gente está vendo. Então, isso é muito mais impactante, né, para o nosso sistema como um todo. E especialmente para a visão, né, que é um órgão do sentido extremamente sensível, né, e que está aqui, né, bem superior, né, bem ao lado, o nervo óptico corre aqui do lado do nosso sistema nervoso central, enfim. Ele é um órgão do sentido extremamente sensível, né? E os nossos olhos são 90% água, né? E, atualmente, o que tem acontecido? Acontece que a gente, com a história da gente estar usando muito, né, o celular ou computador, nós mantemos o nosso olhar muito fixo. E, na medida que a gente mantém o nosso olhar fixo, a gente diminui o movimento, né, dos nossos olhos, e isso diminui a circulação, né, dentro dos nossos olhos. E isso começa a aumentar ou a criar doenças nos nossos olhos. Então, o Meir, ele descobriu o quê, fundamentalmente, né? Primeiro, ele foi fazer os exercícios do Dr. Bates, e ele descobriu que era muito importante também usar o corpo inteiro, né? Que cada vez que ele fazia exercícios visuais e também movia o corpo dele de uma forma integrada, integrativa, né? Melhorava, ele percebia que melhorava a qualidade da visão dele. Ele tinha uma visão muito, muito pequena, né? Muito deficitária. Então, qualquer ganho ele percebia muito, porque ele ficou muito dedicado a isso. Bom, o Meir acabou criando o self-healing, né, que é um método de autocura, na verdade. Eu pude, na época, tive a oportunidade de fazer esse curso com ele, e a gente passava assim, o dia inteiro fazendo exercícios para a visão e os outros movimentos que ele nos ensinava, esses movimentos integrativos, porque ele falava, é o corpo todo que precisa segurar, a cura está dentro da gente, né? Mas a gente precisa ir trazendo essa cura de dentro para fora, e a base da cura, o que é? É o relaxamento, né, do nosso corpo como um todo, é o relaxamento visual, é a respiração e a visualização. Esse é o tripé, aliás, do trabalho dele, né? O relaxamento visual, relaxamento físico, né? Com respiração e a visualização. Então, eu pude aprender e realmente eu lembro que na época, assim, eu estava passando por um estresse muito grande e eu fiquei lá em São Paulo para fazer o curso, porque o curso era lá, e eu lembro que eu não conseguia ler letra de páginas amarelas, que é uma letra muito pequenininha, né? Quando eu acabei o curso, 15 dias depois, eu já estava conseguindo ler as letras das páginas amarelas sem óculos.
e estava num estado assim de relaxamento, né, interior, pessoal, físico, muito maior do que quando eu tinha começado. Bom, eu trabalhei durante muitos anos com os exercícios do MEIR, cuidei especialmente de pessoas com esclerose múltipla, e vi, né, e percebi que realmente assim essa ferramenta, né, que a gente tem, que são que é a nossa vontade, né, de se curar, ela está nas nossas mãos mesmo, né? E que é isso, a gente precisa fazer, né? A gente precisa usar as ferramentas que a gente tem para a gente favorecer a nossa cura. E ele deu vários exercícios, né, para visão, mas o principal era o sunning, que nós fazíamos toda manhã, assim que a gente chegava para fazer o curso, nós fazíamos esse exercício, que era o seguinte: a gente se postava em pé, né, com a cabeça dirigida para o sol, né, para a luz, mesmo que não tivesse sol, né, podia estar um dia meio nublado, mas para a luz, fechava os olhos e nós girávamos a cabeça para a direita e para a esquerda, respirando e sentindo a luz passar, né, sentindo a luz passar nos nossos olhos. A gente ficava assim um tempinho fazendo esse movimento, né? Por que girar para um lado e para o outro? Porque o nervo óptico, ele termina exatamente na base da nossa cabeça. Então, ele está muito ligado, né, com as nossas vértebras, o nosso pescoço, com as nossas vértebras cervicais. Se a gente tensiona muito, né, e geralmente a maior parte de nós temos problemas, né, temos dificuldade, temos rigidez no pescoço, né? Então, se a gente gira a cabeça enquanto faz esse movimento, a gente vai ajudando, né? E as nossas células são todas circulares, né? Se nós formos pensar, todas as células no nosso organismo são circulares. Então, tudo que a gente fizer de forma circular é extremamente orgânico, facilita muito, né, para que melhore a circulação do nosso corpo e, com isso, o relaxamento como um todo. Tanto, né, o relaxamento muscular dos músculos do pescoço, como também da nossa inervação, do nosso sistema nervoso e do nervo óptico também. Então, esse era um exercício que a gente fazia, né? O importante era a gente respirar profundamente, como a gente respira aqui, enquanto nós estamos fazendo a preparação, né, para o Mahamantra, respirar com diafragma profundo e manter, né, esse movimento. Então, se você fizer isso de manhã, antes das 10 horas, e à tarde, depois das 5 horas, né, para a gente poder posicionar a cabeça em direção ao sol, à luz, é muito bom, é muito bom. Depois a gente entrava para a sala, e daí a gente ia fazer esse outro movimento que eu ensinei no início, né? Aquece, esfrega as mãos. Quem quiser fazer enquanto isso, né? Sente mesmo o calor vir para as mãos, né? As nossas mãos também têm esse poder, né? De nos curar, né? A gente traz essa energia do centro do nosso chakra cardíaco para os nossos braços, para as mãos. Apoia os cotovelos na mesa e tampa os olhos e deixa o peso da cabeça sobre as mãos. A gente não aperta os olhos, não, tá? A gente simplesmente deixa a cabeça descansar sobre a palma das mãos. Os olhos estão fechados e a gente está respirando profundamente,
Respirem profundo. Imaginem que vocês começam respirando lá pela sola dos pés, até o topo da cabeça, na inspiração. Faz uma pausa e expira, soltando da cabeça em direção aos pés. Faz uma pausa novamente. Inspira. Bom, eu não vou ficar aqui mais muito tempo, porque todo mundo também tem o seu domingo aí pela frente, o seu lazer. Mas é isso, minha gente. Devagarinho a gente tira as mãos, em cima, da frente dos olhos. Devagar a gente abre os olhos. E a gente pode aproveitar e piscar também, que é o blinking. Tudo que a gente faz dessa forma melhora a circulação dentro dos nossos olhos, a circulação de líquidos dentro dos nossos olhos. Isso melhora o nosso relaxamento visual, melhora a nossa visão e melhora também o nosso relaxamento mental. Namastê, queridos. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que maravilha esses exercícios, Elô, que bacana, viu, pra gente aqui. Eu mesmo estou precisando, viu? Eu achei bem interessante. Então, se fizer isso, né, 2 vezes por dia, né, 5 minutinhos, você vai começar a perceber muita diferença. Alguém quer deixar algum comentário? Eu queria falar assim, no yoga a gente tem todos esses exercícios que eles se chamam trataka, e eles fazem a limpeza e a purificação dos canais oculares, dos olhos, e eles são muito importantes. A minha professora de yoga, ela tinha na época, há muitos anos, quando eu morava em Uberlândia, 75 anos, e ela não usava óculos, não tinha feito nenhuma cirurgia, e ela lia na penumbra para a gente, porque toda vez que a gente deitava para o Shavasana, que é o nome daquela postura que você deita, não é uma postura de relaxamento, embora muita gente chame de postura de relaxamento, mas para ficar mais fácil o entendimento para as pessoas. Nela, ela sempre lia algum texto para a gente, e ela preferia deixar na penumbra, e ela não usava luz, nada, e ela conseguia ler os textos na penumbra. Eu tinha também uma colega, Marie, japonesa, que fazia também yoga comigo, na mesma turma, e ela também conseguiu reduzir muito o grau que ela utilizava, sem usar esse óculos, que também é muito bom. Eu tenho esse óculos em casa, ele é um óculos, o nome dele é óculos reticulado, né? Quando eu comprei tinha esse nome. Ele é excelente. Imediatamente a pessoa coloca o óculos, ela enxerga, é incrível, assim, a pessoa, como o Hardin falou, dá uma alegria, porque ela, de repente, ela passou a enxergar, é muito legal. Ele tem alguns inconvenientes, né, você não pode caminhar com aquele óculos, porque você pode ficar um pouco tonta, ele foca a tua visão, então ele é excelente para fazer leituras, e inicialmente é recomendado não passar de 30 minutos para acostumar a visão, porque ele força, mas de uma forma do bem, né, para trabalhar algumas musculaturas que estavam ali paradas, devido, como o Hardin falou, assistir televisão muito tempo, você fica com a visão muito focada, e aquilo atrapalha, né, nós não temos mais aquela vida de antigamente que as pessoas andavam, caminhavam, estavam no campo, a gente fica muito restrito a espaços fechados, e a nossa visão, ela não é muito trabalhada da forma devida. Então, no yoga a gente chama de trataka, como eu disse, e tem uma sequência de exercícios que
o Swami Satyananda Sarasvati fala para a gente praticar todos os dias, e uma delas é a que a Elo ensinou, que a gente chama de palming, que é esfregar as mãos, aquecer as mãos e colocar a palma sobre os olhos sem apertar, né? Não pode apertar, não pode, para não machucar. Até a Aline pode pedir para a filhinha dela fazer isso, que é uma coisa simples, não vai ser complicado, né? E só essa atitude de colocar o palming, ele relaxa e revitaliza os músculos dos olhos e estimula a circulação do humor aquoso, que é aquele líquido que fica entre a córnea e os cristalinos dos olhos. E isso ajuda já a corrigir a visão defeituosa. Apenas isso já ajuda. Com os outros exercícios, tem mais um que é muito interessante e fácil. Piscar 10 vezes seguidas, fecha os olhos, inspira profundamente aquela respiração diafragmática, fazendo dilatar o abdômen para frente, na hora que está inspirando. E na hora que está expirando, vai empurrando o abdômen para dentro, em direção à sua coluna. Já também relaxa, que o objetivo, como a Elo falou também, é o relaxamento. Nós acabamos ficando muito tensos e isso atrapalha no funcionamento do nosso corpo todo. Então, as piscadinhas, que é bem facilzinho de fazer isso, ela pode fazer 10 piscadinhas e relaxa. Fecha os olhos, inspira. Uma vez a inspiração profunda, volta de novo a piscar 10 vezes. Fecha os olhos, inspira profundamente, relaxa. Se precisar, inspira mais algumas vezes, aí pisca de novo. Muito simples, né? É muito legal que tem esse movimento aí do yoga para os olhos, mas isso já existia, pessoal. Tá no yoga, que é uma ciência milenar, já tinha. Que bom que esses estudiosos, eles comprovaram e levaram para o mundo algo que, hoje em dia, se um profissional da saúde fala sobre isso, ele pode ser ridicularizado, infelizmente. Obrigada, Renata, Dulce. Obrigada. Um beijo a todos, bom domingo. Agradeço a todos vocês que estão aqui conosco e a você, Elo, pelo seu ensinamento da saúde, da Eu verdade. só queria agradecer as dicas. Para mim foi muito importante. Vai ajudar bastante a Bela. Conte pra gente o progresso dela, experimenta, tá? E Tá. depois também posso passar esses exercícios, tem uns 6 exercícios que ela pode fazer, que também pode ajudar, além dos óculos reticulados, e daí vai contando pra gente o progresso dela. Eu não uso óculos, tá? Eu tenho 47 anos. Eu não uso óculos. Posso depois te chamar no seu particular? A gente conversa melhor? Isso, sim, né? Pode sim, Aline. Você tem o telefone Combinado. dela, Aline? Tá no grupo, né, Aline? Sim, Pronto, nós já nos beleza. encontramos ontem. Bom, que maravilha. Eu ando meio curiosa, né, Tula? Se tô aprendendo e ando meio curiosa. Isso. Isso é ótimo. Então tá. Um beijo, gente. Um bom dia a todos. Gente. Bom dia a Bom dia, todos. obrigada. Obrigada. Gratidão pelos conhecimentos, pela partilha. Hello, Raquel, Renata. Um abraço a todos. Obrigada. Ótimo domingo a todos. Um abraço, ótimo domingo para todos. Obrigada, Elo. Você é demais, viu? Que maravilha, né? Que você, Obrigada, Dulce. Você vê isso aí, esse ensinamento vai servir não só para o grupo aqui, mas para muita Sim, gente. sim, Tá? com certeza. Eu vou postar a gravação sua, tá? Pedindo a permissão. Tá bom. Ok. Tá ótimo. Elo. Muito obrigada. Obrigada, Fica viu, com querida? Deus, tá? Obrigada a Bom você. domingo Você aí. também. Saúde para todos, né? Beijinho.